volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica de 2021, chamado Long Story Short. Alerta de spoilers a seguir. Na noite de Ano Novo, o procrastinador Ted se apressa para uma festa onde deve se encontrar com a sua namorada. Ele mal chega a tempo de beijá-la quando a contagem regressiva chega à meia-noite. Mas depois que o beijo termina, ele percebe que confundiu uma mulher chamada Aline com a sua namorada porque elas estão usando o mesmo vestido. Ted pede desculpas e se oferece a Aline para pegar uma bebida antes de perceber que não está se sentindo tão bem. Acontece que durante o beijo, ele engoliu acidentalmente o que Aline estava comendo e era alguma coisa que tinha nozes, às quais ele é alérgico. Aline corre para buscar ajuda e é quando a namorada de Ted, Becca, o encontra, mas ele só lhe diz que comeu nozes por acidente. Então Aline volta com uma injeção de epinefrina e depois que Ted a usa para se sentir melhor, ele diz adeus a ela, embora ambos possam sentir uma faísca quando as suas mãos se tocam. Pouco depois, Ted termina com Becca e começa a namorar Aline. O relacionamento deles é maravilhoso e rapidamente se torna mais sério, mas muitos anos passam antes que Ted finalmente peça para se casar com ela. Depois que Aline diz sim, Ted a leva ao túmulo do seu pai para lhe dar a notícia e admite que gostaria de ter feito a pergunta mais cedo para que o seu pai pudesse estar aqui com eles, o que faz com que Aline o provoque por ter demorado tanto. Aline se pergunta se Ted precisa de mais tempo e ele admite que isso seria bom. Então Aline retorna ao carro para dar a Ted um último momento com o seu pai, mas ele não está sozinho. Uma estranha se aproxima de Ted para parabenizá-lo pelo casamento e se pergunta quando ele vai acontecer, mas Ted admite que eles ainda não escolheram uma data, porque ele não pode apressar as coisas. A estranha aponta que se Ted esperar muito tempo pode ser tarde demais. Então ela estala os dedos enquanto explica que às vezes você acorda e percebe que um ano inteiro se passou. Ela pode ver que Ted é um bom homem que se sente um pouco perdido. Então ela vai dar a ele um presente de casamento muito especial. De repente, eles são interrompidos por Aline, que estava preocupada com a demora de Ted, e a estranha casualmente a deixa saber que Ted escolheu a data do casamento para daqui a 2 semanas. Ted tenta negar, mas agora ele está sob pressão e acaba aceitando para fazer Aline feliz. 2 semanas depois, Ted e Aline estão tendo um casamento maravilhoso, e Sam, o melhor amigo de Ted, faz um discurso de padrinho provocando-o sobre os seus maus hábitos de tempo, especialmente o fato de que ele demorou tanto tempo para se casar com Aline. Após o discurso, Ted diz a Sam que não é tão ruim assim. Então, para provar o seu ponto de vista, Sam pergunta quando a lua de mel vai acontecer, mas Ted ainda nem sequer começou a planejá-la, porque ele está no meio de alguns projetos e tem que descobrir quanto tempo de férias vai ter. Vendo como Sam está realmente certo, Ted promete cuidar disso no dia seguinte. Os recém-casados passam um dia maravilhoso juntos na festa, antes de voltarem para sua bela casa recém-comprada, onde já fazem planos para transformar um quarto no espaço de escrever de Aline. Quando o casal começa a ficar mais animado, Ted explica a ela que ele propôs com um anel que o seu pai literalmente fez para sua mãe, e Aline promete que nunca vai tirá-lo. Então Aline vai ao banheiro para se refrescar, e Ted começa a olhar os presentes, encontrando uma planta de um amigo e uma misteriosa caixa branca com uma lata dentro. A lata não tem nenhum tipo de etiqueta, mas parece ter um pequeno objeto lá dentro. Porém, o cartão diz, não abra por 10 anos, sem nenhuma assinatura. Ted assume que é um presente de mau gosto e o ignora para passar uma grande noite com a sua esposa. Na manhã seguinte, Ted acorda tarde e fica chocado ao ver o quanto Aline mudou em poucas horas. Ele também acha que a sua planta cresceu de repente da noite pro dia. Aline está no banheiro e continua a mencionar algo sobre o seu aniversário, o que confunde Ted, e esta confusão só piora quando Aline sai com uma grande barriga. No início, Ted pensa que é falsa, mas depois de tocá-la, ele pode dizer que é real, e Aline o lembra que ela está grávida de 18 semanas. Ted começa a surtar, sem entender como tudo isso pode acontecer da noite pro dia. Aline começa a se preocupar, se perguntando se isso é uma brincadeira ou um derrame. Aline pega o seu telefone para mostrar a Ted fotos do seu casamento e provar que isso aconteceu há 1 ano. Ou seja, hoje é o primeiro aniversário deles. Quando Ted começa a ter um ataque de pânico, Aline se pergunta se ele está fazendo tudo isso como uma forma de encobrir que esqueceu o aniversário deles, e promete que não se importa. Então ela lhe dá o seu presente, que é um envelope com pedaços de papel, para escolher a cor do quarto do bebê. Isto porque a tradição dita que o primeiro aniversário é bodas de papel. Ted quer deixar a escolha da cor para mais tarde porque está muito confuso, mas Aline fica frustrada por Ted deixar as coisas sempre para o último segundo, o que torna difícil para ela cuidar das suas necessidades diárias. Sua discussão é interrompida pelo movimento do bebê na barriga e o choque de senti-lo
senti-lo sob suas mãos faz com que Ted peça desculpas e escolha o roxo antes de se deitar para descansar. Depois de dormir por algumas horas, Ted acorda e percebe que Lynn não está mais barriguda. Ele acha que a estranheza de ontem foi tudo um sonho, até que Lynn menciona seu bebê que está em outro quarto. Ted começa a surtar enquanto caminha pela casa e nota o passar do tempo novamente, ficando mais nervoso quando pega o telefone e vê todas as fotos do outro ano que não consegue se lembrar. Lynn traz o bebê e tenta fazer com que Ted a abrace, ficando furiosa quando Ted se recusa no início. Uma vez que ele tem o bebê em suas mãos, Ted fica surpreso com o fato de que este é o seu filho, mas ele continua irritando Lynn quando a chama de ele e reclama que não gosta daquele nome, Tallulah. Para acalmá-la, Ted tenta explicar que parece estar viajando no tempo, mas, obviamente, Lynn não acredita nele e o acusa de fingir ter um colapso novamente, como fez durante o seu último aniversário. Ela acha que Ted sente que perdeu tempo, porque passou a maior parte dos últimos 2 anos no trabalho e desistiu do seu sonho de estudar fotografia. Então, Ted promete que desistirá depois de ganhar mais algum dinheiro pelo bem do bebê. Lynn aceita sua palavra e decide lhe dar o presente de aniversário, que é uma camiseta com uma foto da família, porque o segundo aniversário é de bodas de algodão. Ted não sabe dizer quando a foto foi tirada e tenta adivinhar que foi durante a sua lua de mel, o que irrita novamente Lynn. Eles nunca foram em lua de mel porque Ted nunca reservou como ele prometeu, e ela não pode acreditar que ele se esqueceu do aniversário deles por 2 anos seguidos. Ted pede desculpas novamente e promete que nunca mais esquecerá. Então, depois que Lynn sai para alimentar o bebê, ele chama Sam para pedir um favor. Sam precisa acrescentar um lembrete ao seu telefone para o próximo ano, na mesma data. Depois de desligar, Ted pega uma laranja e a esconde dentro do vaso da planta, antes que passe instantaneamente mais um ano. Quando Ted chega ao interior do vaso novamente, ele encontra a laranja podre, confirmando que ele está sempre pulando um ano à frente. Nesse momento, uma buzina é ouvida do lado de fora, e Ted sai correndo para abraçar Sam, surpreso com o seu aspecto mais velho. Então, os dois vão dar uma caminhada, durante a qual Ted tenta explicar o que está acontecendo, mas Sam também não acredita nele. Mas como seu amigo está tão desesperado por ajuda, Sam brinca e comenta que isto é muito parecido com o filme Dia da Marmota, onde o protagonista acaba com a maldição depois de ter o dia perfeito. Ted acha que isso faz sentido, mas ele ainda pede a Sam que acrescente um novo lembrete em seu telefone, só por precaução. Ele também pede o presente e fica desapontado ao ver que Sam trouxe um unicórnio de pelúcia, porque ouviu mal Ted ao telefone e pensou que ele disse berçário, ao invés de aniversário. Ted corre de volta para sua casa para tornar o dia perfeito, mas Lynn já está com raiva, porque ele deveria estar cuidando de Tallulah, e ele simplesmente deixou a garota sozinha sem avisar. Felizmente, Tallulah ainda está a salvo dentro de casa, e Ted lhe dá o unicórnio, o que leva a garota a chamá-lo de papai. Isto anima Ted, porque ele acha que é a primeira palavra dela, mas Lynn rapidamente o corrige, explicando que papai foi a sua 12ª palavra, porque Ted está sempre fora trabalhando, e ele não estava aqui para ouvir a primeira. Ted fica enfurecido, dizendo que trabalha para lhes dar uma boa vida, e Lynn aponta que foi exatamente isso que a terapeuta de casal deles os advertiu. Ouvir sobre a terapia de casal perturba Ted, porque significa que a relação não está indo bem. E Lynn traz à tona 2 cartas que eles escreveram, porque a terapeuta lhes pediu que as lessem na próxima vez que tivessem uma briga. A carta de Lynn diz que ela o ama, mas ela não sente que Ted é o mesmo homem com quem ela se casou. Ela também entende que nenhum deles é feliz, mas para que isto funcione, Ted precisa passar mais tempo com a família. Então, Lynn pressiona Ted a ler a sua carta, mas assim que ele a abre, ele vê que não escreveu coisas legais e tenta deixá-la cair, fazendo com que Lynn a pegue da sua mão para lê-la ela mesma. Ted escreveu que ele sabe que isso não está funcionando, porque ele se sente pressionado por ela. Ele sabe que ela se ressente por ele trabalhar tanto, mas alguém tem que sustentar a família, enquanto ela persegue o sonho de se tornar escritora. Lynn finalmente entende que Ted tem ciúmes, porque ele não seguiu o seu sonho, e quando ele aponta que a fotografia não pagaria muito, ela responde que ainda estaria feliz com um lar mais humilde, porque teria o seu marido realmente com ela. Naquele momento, Tallulah chama sua mãe, então antes de ir vê-la, Lynn dá a Ted o presente de aniversário. Como o 3º ano é bodas de couro, ela lhe dá uma carteira para colocar o seu precioso dinheiro. Naquele momento, outro ano passa magicamente e Ted se vê sozinho em casa. Sam aparece porque ele ainda tem o lembrete em seu telefone e Ted começa a entrar em pânico quando Sam menciona que ele e Lynn estão separados agora. O fato de Ted de repente se ver no espelho e notar todos os cabelos brancos não ajuda e ele continua a ter um colapso, enquanto Sam compartilha algumas coisas sobre seus próprios problemas com seu corpo,
como o fato de ter encontrado muita gordura nas costas e uma coisa esquisita no ombro. Ted ignora tudo isso e pede novamente a ajuda de Sam, o que lhe permite descobrir que Lynn se mudou para apenas alguns quarteirões de distância para ele ficar perto da sua filha. Então Ted liga para Lynn e a surpreende ao desejar um feliz aniversário. Lynn está impressionada por ele finalmente ter se lembrado e pergunta se ele sabe que tipo de presente é o próximo. Então Ted faz com que Sam procure no Google. A resposta é fruta, inspirando Ted a convidar Lynn para vir até sua casa para comer alguma fruta juntos, porque ele comprou um monte delas. Mas assim que Lynn aceita, Ted fica tão animado que esquece de silenciar o telefone e pede a Sam para buscar alguma fruta para ele. Visto que sempre foi um truque, Lynn recusa o convite e desliga. Frustrado, Ted vai até a sua geladeira para pegar uma bebida e sente o tempo passar mais um ano à sua frente. Ele encontra uma mulher na sala e a beija pensando que é Lynn, mas na verdade é Becca, que apareceu ontem à noite depois que um bêbado Ted mandou uma mensagem dizendo que se sentia só. Becca apareceu porque também estava sozinha depois do divórcio. A campainha toca e é Lynn, então Ted empurra Becca através da porta antes de deixar Lynn entrar. Lynn quer pedir desculpas por ignorar os textos e as chamadas de Ted, mesmo que tivesse sido ela a pedir algum espaço, mas ela está começando a sentir falta dele, e isto faz com que Ted fique tão animado que dá um pedido de desculpas muito pobre e vago, antes de tentar ficar com ela no sofá. Isto permite que Lynn encontre um sutiã no sofá e 2 copos de vinho na mesa de café, o que significa que havia outra mulher no apartamento. Ted tenta negar, mas Becca fala de fora para confirmar, e Lynn esbofeteia Ted por enganá-la desta maneira, antes de pedir o divórcio. Então ela sai ficando ainda mais chateada quando vê que é a ex de Ted. Depois, Ted pede a Becca que saia, e ela promete que nunca mais responderá aos seus textos ou ligações. Becca jura que esta será a última vez que eles vão se ver, mas naquele momento, um ano passa magicamente novamente, e Ted surta quando descobre que Becca foi morar com ele. Ted liga para Sam para pedir que ele vá buscá-lo. Depois ele rompe com Becca, explicando que ainda ama Lynn. Becca confessa que Ted também não foi a sua primeira escolha e que ainda está chateada por ter perdido seu marido. A razão pela qual eles estão juntos agora é porque ela tem medo de estar sozinha e eles deveriam ter usado melhor o tempo deles para trabalhar em seus casamentos. Desistindo, Becca aceita deixar a casa e diz a Ted para ir atrás de Lynn. Sam chega para pegar Ted com um aspecto absolutamente horrível e depois de muitos empurrões de Ted, Sam explica que ele tem câncer de pele ao tirar o chapéu para lhe mostrar o que a quimioterapia está fazendo com ele. Ted deveria saber de tudo isso, então a conversa fica muito estranha quando ele começa a fazer todas as perguntas tristes, como se fosse a primeira vez, fazendo com que Sam o encurte, confessando que está assustado, mas determinado a vencer o câncer e viver mais 50 anos. Depois, Ted pede a Sam para levá-lo à casa de Lynn, o que surpreende Sam, porque ela ainda vive a 2 quarteirões de distância, e Ted poderia ter ido caminhando. Sam também chama Lynn de ex-mulher de Ted, confirmando que o relacionamento deles só piorou. Ted toca a campainha de Lynn, e quando ela abre a porta, ele fica encantado ao ver que ela tem um cachorrinho dinamarquês. Depois de notar o belo jardim e dizer a Lynn que eles deveriam colocar ali uma piscina para Tallulah, ele explica que está lá para conversar com ela, e Lynn assume que finalmente assinou os papéis do divórcio. Ted surta e comenta que nunca assinará nenhum documento, irritando Lynn e fazendo com que ela o expulse, porque eles só deveriam estar se vendo quando Ted vier para ter as suas visitas com Tallulah. Outro ano se passa e ele acaba caindo em uma piscina infantil que de repente apareceu no jardim. A porta se abre e aparece um homem chamado Patrick, que lembra a Ted que ele não deve vir se não for para pegar a sua filha. Lynn sai então e Ted surta quando percebe que este homem é o namorado dela. Então, quando Lynn ouve que Ted ainda não assinou os papéis e tenta expulsá-lo, Ted se recusa e começa uma discussão com Patrick. Lynn o encurta e lhe diz para crescer, antes de explicar que está finalmente feliz, porque tem um cara que realmente se importa com ela e sua carreira de escritora decolou. Ted começa a ver que ela está melhor sem ele, e quando ele percebe que ela perdeu a aliança de casamento, ele a vê como um sinal e finalmente assina os papéis do divórcio. Em seguida, ele pede permissão para passear com o cachorro, e quando os dois chegam à praia, passa-se mais um ano. Agora o cachorro é um cão enorme, e Ted tem uma barba muito comprida. Ele encontra uma barra de chocolate na areia que contém nozes, e isso faz pensar se ele deveria usá-la para acabar com as coisas. Mas antes de dar uma mordida, uma menina lhe pergunta se ele está bem. Ted percebe que é Tallulah já com 8 anos de idade.
Então ele se junta a ela e passa uma tarde maravilhosa com a filha, certificando-se de ensiná-la a perseguir os seus sonhos. Quando ele a leva para casa, ele pergunta se é um bom pai, e Tallulah admite que ela queria passar mais tempo com ele, e ela também queria mais brinquedos. Lily escolhe aquele momento para sair e menciona que a barba de Ted está feia, então ele promete raspá-la. Ted pergunta sobre Patrick e descobre que as coisas entre ele e Lily não estão bem, o que faz com que Ted diga genuinamente que está triste em ouvir isso, porque ele queria que ela fosse feliz. Então eles se separam, mas ao sair, Ted percebe que não desejou a Lily um feliz aniversário. Quando ele volta para casa, mais um ano se passa, e agora ele está usando óculos e não tem barba. Não há ninguém em casa. Então Ted tenta ligar para Sam, mas a sua linha foi cortada. Quando ele verifica as redes sociais, ele é destruído por saber que Sam morreu de câncer. Ted corre para o cemitério para visitar o túmulo de Sam, gritando sobre o fato de ter perdido todo esse tempo e não ter estado com o seu melhor amigo. Ele é subitamente interrompido quando a estranha aparece, explicando que foi ela quem lhe deu a maldição como presente de casamento para que ele pudesse aprender como o tempo é valioso. Ela aprendeu isso quando alguém lhe deu a maldição, o que a permitiu descobrir que estava prestes a se casar com um homem que não amava e que não gostava de homens. Assim ela passou seus anos com uma mulher maravilhosa. Ted acha que isso soa bem, mas ao contrário dela, ele tentou fazer tudo perfeito e falhou. O que faz a estranha rir, porque fazer tudo perfeito é uma ideia estúpida, já que a vida nunca é perfeita. Para lhe dar uma pista, a estranha menciona que ela e seu irmão costumavam brincar com latas. Ela desaparece ao mesmo tempo em que Ted se lembra do estranho presente que ele recebeu em seu casamento. Entendendo o que ele precisa fazer, Ted corre para ver Lily, que não está mais vivendo com Patrick, depois que ele a deixou, porque ele achava que ela ainda estava apaixonada por Ted. Depois que ele traz uma caixa com coisas antigas de outro quarto, Ted se pergunta se Lily ainda o ama de verdade e pede que ela se lembre de todas as coisas boas ao invés das ruins. Lily começa a mencionar todas as lembranças favoritas do seu casamento e admite que ela sente falta de Ted. Assim, ele usa esse momento para colocar a lata para fora. O cartão diz para esperar 10 anos, porque o 10º aniversário é de lata. Então, os dois finalmente abrem a lata e ficam chocados ao encontrar a aliança de casamento lá dentro. Ted explica que não há razão para que eles não estejam juntos, porque a vida será sempre complicada, e diz que o seu precioso tempo recomeçará agora, antes de beijá-la. O tempo de Ted começa a voltar e de repente ele se encontra na cama na manhã seguinte ao seu casamento. Depois de verificar a lata e confirmar que está vazia, ele abraça sua esposa antes de fazer todas as coisas que prometeu fazer há séculos. Primeiro ele marca a lua de mel deles no computador, depois liga para o seu chefe para pedir as suas férias e cancela todas as horas extras para poder estudar fotografia e estar com a sua família, prometendo se demitir quando encontrar um emprego que realmente goste. Ele também liga para Sam para dizer para colocar um lembrete em seu telefone para consultar um médico dermatologista todos os anos. Em seguida, Ted faz uma nota mental para enviar a lata para Becca para ajudá-la a consertar o seu casamento também. Então ele diz a Lily que eles devem pintar o quarto de roxo e chamar a sua futura filha de Tallulah, porque ele adora esse nome. Lily também ama, e ela está feliz em começar a sua vida com este novo Ted que só perde tempo sendo feliz. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.